Assistir futebol é pecado? Jogar uma partida de futebol é pecado? Então, é sobre esse assunto. Vamos lá. Muito bem. A Bíblia, ela não menciona especificamente o futebol, pois o futebol é um esporte que foi inventado há muito tempo depois da escrita da Bíblia. Portanto, não há uma condenação direta ou menção específica ao futebol propriamente dito pela Bíblia Sagrada. No entanto, a Bíblia é constituída de princípios espirituais e não está tratando se pode ou não pode. Existem pecados especificados na Bíblia, porém, existem outras coisas que não estão escritas na Bíblia e que muitas das vezes nos deixam em dúvidas se é ou se não é pecado, justamente por não estarem escritas na Bíblia. O mesmo acontece com o futebol. Por não estar mencionado na Bíblia, então precisamos procurar saber em quais princípios espirituais o futebol se encaixa e é dessa forma que funciona. Por exemplo, na Bíblia não está escrito não farás tatuagem. Na Bíblia não está escrito não usarás piercing. Na Bíblia não está escrito não beberás cerveja, não fumarás. Então, precisamos ver em que princípio o futebol se encaixa. Então, eu gostaria de chamar a sua atenção para nós vermos 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, que nos diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, a prioridade do crente é o que tiver que fazer tem que agradar a Deus em primeiro momento e depois promover a sua glória. Então, tudo que não agradar a Deus e não for para a sua glória, não devemos fazer. Então, devemos analisar e ver se o futebol é para a glória de Deus. Vamos ver alguns pontos para nós entendermos melhor. Primeiro, o cristão não pode ser dominado ou controlado por nada. Exemplo, deixar de ir na igreja, deixar de orar, deixar de evangelizar por causa do futebol. Se isso acontecer, será considerado um pecado. Segundo, o cristão não pode deixar levar pelo fanatismo. Exemplo, quando muitas pessoas choram quando seu time perde, muitos brigam e até cometem violência por causa do seu time. Isto, no dicionário, se chama idolatria, que significa apego exagerado a qualquer coisa. Idolatria não é só adoração de imagens como no catolicismo, não. Inclusive, existem muitos crentes, sim, dentro das igrejas, que idolatram o pastor, idolatram os cantores. E quando a seleção brasileira vai jogar na Copa, qual é a sua reação? Você chora? O seu coração bate forte? Quando o seu time é rebaixado para a segunda divisão, você fica nervoso? Você chora? Você briga? Enfim, devemos evitar todas essas coisas e tudo aquilo que nos leva a pecar contra Deus. Então vamos ver Filipenses capítulo 4, versículo 8, que diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro,
tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, o crente deve pensar e filtrar e avaliar à luz da Bíblia e ver se o futebol está de acordo com esses princípios espirituais da Palavra de Deus que devem ser aplicados à nossa prática de vida em relação ao referido esporte que é o futebol, a sua conduta de uma forma geral. Conclusão. Então, em relação ao esporte chamado futebol, a Bíblia enfatiza a importância da honestidade, da justiça, do respeito aos outros. Isso significa que qualquer atividade esportiva, incluindo o futebol, deve ser praticada de maneira justa e respeitosa, sem envolver trapaça, violência ou comportamento antiético. Além disso, a Bíblia também adverte contra a idolatria, que é a adoração a ídolos ou qualquer coisa que tome o lugar de Deus em nossa vida. E se o futebol ou qualquer outro esporte se tornar uma obsessão ou um ídolo em sua vida, isso pode ser considerado um pecado do ponto de vista da Bíblia e, por isso, deve ser evitado. Então, tire as suas conclusões a respeito se é pecado ou não. Jogar futebol, assistir futebol é pecado? Tire as suas conclusões. Em última análise, a maneira como alguém se envolve no futebol ou em qualquer outro esporte deve ser guiada pelos princípios e critérios éticos e morais que a Bíblia ensina. Cada pessoa deve considerar a sua própria consciência e a sua fé ao participar de atividades esportivas e garantir que elas estejam em conformidade com seus valores religiosos e morais. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Que Deus te abençoe. E se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo.